Olá, galera! Hoje nós vamos falar de um grupo de vegetais que são as angiospermas. Quem são elas? Para que elas servem? Né? Esse grupo de vegetais são os mais completos que tem hoje dentro da nossa natureza, dentro do nosso plano evolutivo dos vegetais. Então, vamos começar a falar ela, vamos chamar o nosso slide, para nós começarmos a falar sobre as angiospermas. Quem são esse grupo de plantas? Quem são esses grupos de vegetais? Pois bem, o termo angios vem do latim angios, que significa compartimento, ou, como se diz, uma caixinha, esperma, semente. Então, a semente fica dentro de uma caixinha, ou seja, são aquelas plantas que vão apresentar frutos. Então, vamos falar desse grupo de plantas. Nós já falamos das pteridófitas, briófitas, gimnospermas e angiospermas. Quem são as angiospermas? Características gerais delas. São os vegetais com maior número de espécies hoje no planeta. Então, toda vez que você ver uma plantinha aí, um vegetal com fruto, pode saber que esse grupo pertence ao grupo das angiospermas. São os únicos que formam frutos, ou seja, são aqueles que apresentam frutos como estrutura protetora das suas sementes. Elas podem ser de variadas grupos. Elas podem ser herbáceas, que são chamadas ervas, arbustivas, que são os arbustos, ou lenhosas, que são as árvores. Vivem predominantemente na terra, ou seja, no solo. Algumas são de água doce, como Vitória Régia, e raramente se encontram as angiospermas marinhas. Então, como é que são aquelas plantas herbáceas? São aquelas de pequeno porte, tá? E como a margarida, muitas delas usadas aí como ornamento. As arbustivas são aqueles arbustos médios, muito utilizados na decoração, e outras plantas também frutíferas, limoeiro. E as lenhosas, que são as árvores, já são árvores de grande porte, onde, além de sombra, são fornecedoras de madeira, além de ajudar principalmente na elevação do lençol freático. Como esse grupo de plantas apresentam flores, já flores coloridas, diferentemente das gimnospermas, que são os estróbilos, esse grupo de vegetais vão apresentar a flor. Então, como é que é uma flor de uma gimnosperma? Uma flor completa. Ela apresenta o pedúnculo, que é aquela estrutura que vai se inserir o vegetal no caule, o receptáculo floral, onde vão estar inseridos os verticílios florais, os verticílios de proteção e os verticílios reprodutivos. Então, nós temos aqui os de proteção, nós temos as pétalas, que o conjunto dela vai formar a corola, e as sépulas, que o conjunto dela vai formar o cálice. Então, esses dois grupos são chamados de verticílios de proteção. O pedúnculo e o receptáculo floral são chamados verticílios de fixação. E, por último, os verticílios de reprodução, que são formados pelos estames, que vão definir o androceu, que seria a parte masculina da flor, e os carpelos, que é o gineceu, que é a parte feminina da flor. Bom, então vamos lá. Então, o que é o androceu? O androceu, ele é formado aqui pelos estames. Os estames nós temos o filete, e nas suas extremidades nós temos as anteras. O que vai ter dentro das anteras? Vão ter as estruturas que vão formar por meiose os esporos. Só que aqui esses esporos masculinos, como nós vimos nas gimnospermas, eles são chamados de micrósporos. Então, esses micrósporos, por meiose, vão formar esse esporângio por meiose, vão formar os micrósporos. Essa célula, N, vai dar origem à estrutura masculina.
tá? Que nós vamos encontrar aqui a célula geradora e a célula do tubo, que vão formar aí o pólen. Então, a parte das angiospermas já são bem diferentes dos outros grupos de plantas. Aqui já não é mais dependente da água para a reprodução, e aqui nós vamos ter justamente alguns outros agentes que são responsáveis por levar esse pólen até a parte feminina da flor. É o que nós chamamos de polinização. Nós temos a polinização por entomofilia, que é a polinização feita por insetos, a ornitofilia, que é a polinização feita por pássaros, a anemofilia, que é a polinização feita pelo vento, como ocorre nas gimnospermas, a quiroptofilia, que é a polinização feita por morcegos, e a hidrofilia, que é a polinização feita pela água. Então, o pólen é levado até a parte feminina por um desses agentes, que a gente chama de agentes polinizadores. Podem ser feitos por insetos, pássaros, morcegos, pelo vento e até pela água também são feitos aí as polinizações dentro das angiospermas. A parte feminina, que é o gineceu, ela é formada por esse grande tubo, onde nós vamos encontrar no ápice o estigma, o estilete, por onde será conduzido o tubo polínico até chegar à parte feminina. Aí nós vamos ter a dilatação, que é o ovário, e dentro do ovário nós vamos encontrar o óvulo. Agora, detalhe, o óvulo nos vegetais é um pouquinho diferente dos animais. Aqui ele é uma estrutura onde vai acontecer a meiose. Então, nós chamamos essa estrutura igual à gimnosperma de megásporo. Então, o megásporo vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 células, sendo que 3 são atrofiadas e uma célula, a célula geradora. O que vai acontecer nessa estrutura depois da meiose? Vai formar justamente o chamado saco embrionário. O que nós vamos encontrar dentro do saco embrionário? Nós vamos encontrar as células que são chamadas de antípodas, os núcleos polares, as sinérgides e a oosfera. Então, essa estruturazinha, o que ela vai formar? Depois de fecundada, ela vai formar a semente. E lá na base dessa estrutura do óvulo, né, da célula geradora, vai ter uma pequena abertura que se chama de micrópula, aonde será formar, onde o tubo polínico vai encontrar com o gameta feminino, que é a oosfera. Então, uma vez que o grão de pólen chega aqui no estigma do vegetal, ele vai ter a formação daquela célula do tubo, vai formar um tubo que vai levar até a micrópula, aonde descerá 2 células. São chamadas células espermáticas, que são chamadas células haploides, porque provém da meiose. Assim como os núcleos polares, da sinérgia, a oosfera, todas essas células, como derivam da célula do megásporo, né? Então também são células haploides, porque elas originam da meiose. Uma vez aqui vai acontecer o mesmo processo que ocorre nas gimnospermas, nós vamos ter aqui uma dupla fecundação. Então, a primeira célula do tubo, a primeira célula espermática, vai se unir à oosfera, onde vai formar o zigoto. Só que o segundo núcleo espermático, ele vai se fundir aos núcleos polares. Então, nós temos 2 células haploides dentro do saco embrionário, mais a terceira que chega para fundir a esses núcleos polares, formando aqui um endospermas 3Ns. Então, lá nas gimnospermas, o endosperma ele só é formado por uma célula e a célula do tubo. Então, é uma endosperma diploide. Aqui nas angiospermas, o endosperma é triploide. Vamos ver aqui como ocorre o ciclo reprodutivo? Então, nós temos aqui a planta já em fase reprodutiva, onde nós temos a flor, a parte masculina, aqui em amarelo, e a parte feminina, aqui em verde. A parte feminina, masculina, vai produzir o pólen,
e a feminina vai produzir o saco embrionário. Uma vez ocorrida a fecundação, essa parte do óvulo vai formar a semente. Ali dentro nós vamos encontrar o embrião. E a parte do ovário vai formar o fruto. Então, quando nós falamos das angiospermas, então nós temos justamente o ovário, característica que não é encontrada nas gimnospermas. Então, nós temos aqui o ovário, que vai se desenvolver, vai formar o fruto verdadeiro. Essa semente, quando colocada, alojada no solo, o embrião vai sofrer a germinação, dando origem a um vegetal jovem, que quando chegar na sua fase reprodutiva, vai desenvolver para começar tudo de novo. Então, comparação entre a flor e o fruto originado da flor. Então, nós temos aqui o embrião, ele é formado da união da oosfera com os núcleos espermáticos, que vai ficar lá dentro da semente. O óvulo, tá? Uma vez unida aqui pela segunda fecundação dos núcleos polares, vão formar o endosperma, que no caso das angiospermas é um núcleo polar triploide, ou seja, é um endosperma triploide. O ovário vai formar a parte do fruto, que é chamada, pode ser a parte carnosa ou a parte do fruto seco, tá? Nós vamos fazer estudos especificamente sobre o fruto e fazer as suas classificações. Mas todos eles provêm da parede do ovário. Então, o ovário é responsável pela formação do fruto. Então, nós temos a relação entre a flor e o fruto de uma angiosperma. Então, a característica básica das angiospermas é a presença do fruto, onde vai proteger a semente, estrutura que está ausente nas gimnospermas. Como é a dispersão do fruto? Ela pode ser, que está errado, né? É entamocoria, não é entabocoria, não é entamocoria, que é a dispersão dos frutos feita por insetos. Anemocoria, dispersão do fruto feita pelos ventos. Ornitocoria, dispersão do fruto feita por pássaros. Isocoria, dispersão do fruto feita por animais. Aqui nós temos a semente. Vamos destacar, essa semente ela apresenta duas partes, dois endospermas, que nós vamos chamar aqui de cotilédone, e lá dentro nós vamos encontrar um embrião. Daí as angiospermas. Essa classificação não vale para outro grupo de plantas, só para as angiospermas. O que nós temos aqui? Então, nós vamos ter grupo de vegetais que vão apresentar dois cotilédones. Daí nós chamamos de eucotiledôneas. Tá? E aí nós temos vegetais que só têm um cotilédone, a gente chama de monocotiledônia. Okay? E aí nós temos aqui a germinação de uma semente, uma vez que ser colocada no solo, ela vai germinar, aquele endosperma vai nutrir o embrião até que ele consiga produzir as suas folhas. Uma vez que se forma a raiz, porque aqui também nós temos uma radícula e um caulículo, essa radícula vai formar as raízes primárias, que vão absorver sais minerais e água, e a partir do momento que o vegetal passa a realizar a fotossíntese, ele já não necessita mais dos cotilédones. Seria muito comparado aos animais, seria comparado à placenta. Aqui nós temos os grupos de vegetais, que hoje nós não chamamos mais de dicotiledôneos, a gente chama de eudicotiledôneos, que são grupos de angiospermas. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Por que eles recebem esse nome? As monocotiledôneas porque apresentam um cotilédones e as eudicotiledôneas apresentam dois cotilédones. Aí nós temos as diferenças em todas as outras estruturas vegetais. Normalmente as flores das dicotiledôneas são flores pentâmeras ou tetrâmeras. O que é isso aqui? Todos os verticílios são múltiplos de 4 ou 5. Enquanto nas monocotiledôneas, elas são múltiplos de 3. Então, 6 pétalas, 6 estames, 3 carpelos e assim sucessivamente.
Como é que são as folhas das monocotiledôneas? São folhas com as nervuras paralelas. As eudicotiledôneas são nervuras em formas de pena. E o caule? O caule, aí nós temos o feixe vascular disperso de forma irregular no caule. É o caso, por exemplo, do capim, da cana-de-açúcar, né? Entre outros grupos de vegetais. E as dicotiledôneas, nós temos o feixe vascular distribuído de forma uniforme. A gente vai dar um detalhe mais aprofundado quando a gente estiver estudando histologia vegetal. Então, resumindo as angiospermas, são plantas com frutos. A polinização não é feita somente pelo vento, como ocorre nas gimnospermas, e existe aqui outros agentes polinizadores. A dispersão do fruto é feita por vários agentes. Então, aí nós finalizamos a nossa parte de angiospermas. Então, espero que vocês tenham entendido esse breve conceito aí sobre as angiospermas, e aí vocês podem aí estudar para os exames que vocês farão aí pela frente. Enem, vestibular, provas do ensino médio, é um breve resumo sobre esses grupos vegetais. Então, até a próxima aula.